Olá, que bom ter você com a gente, ligando aí para o nosso canal, entrando, descobrindo, né, conhecimento, entrevista, palavra de Deus. Esse é o nosso propósito com esse podcast. A gente faz com muito amor e muito carinho para você e também para a gente ser edificada aqui através, né, dos nossos entrevistados, de uma reflexão da palavra de Deus. Então já vai compartilhando aí ou seguindo o nosso canal, né, Deise? Sim, claro. É importante para a gente continuar fazendo essa divulgação, é muito bom, não é isso? E olha, a gente hoje, né, eu e Jardilene também aqui, quero falar, porque eu já falo com o Deise, que está aqui do meu lado, já estou acostumada. Jardilene está do outro lado ali, também faz parte desse trabalho e desse propósito. Verdade. E seja muito bem-vindo. Olha, eu fico feliz de falar desse tema, a gente fala de missões, a gente está sempre aqui trazendo pessoas que têm um trabalho inspirador a respeito de missões. E essa é uma missão, acho que muito difícil, não sei, a nossa convidada vai falar sobre isso, mas é um trabalho muito desafiador, que é levar a palavra de Deus para quem está atrás das grades. Mas eu vi tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, né? Um deles me chamou a atenção, não sei se alguma de vocês vai falar sobre isso, mas em João 8,36 que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade está justamente no conhecimento, né, e seguir a Cristo que fez, né, todo aquela obra maravilhosa de sacrifício para nos libertar. A nossa convidada hoje é Patrícia Ribeiro, que é capelã prisional. A gente já tem uma capelã aqui que é Deise, que faz um trabalho no hospital, é capelã hospitalar. A Patrícia também é capelã hospitalar. E ela atua também nas prisões em relação aos encarcerados. E a Bíblia faz muita referência a isso, né? Um trabalho desafiador. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Seja bem-vinda, Patrícia. Ela já é de casa, praticamente. É verdade, né? A gente estava com saudade. Patrícia sempre de vez em quando participava. Já faz um tempinho que ela não vem, mas que bom que você está aqui para falar desse trabalho tão bonito e acho que deve ser bem desafiador e gratificante também. A gente quer saber um pouco, né, desse trabalho, como é que é feito. Eu vou pedir para Jardilene fazer uma oração antes de começar o bate-papo com Patrícia, pode ser? Pode sim. E antes de orar, eu quero pedir a você, como o Silvio falou aqui, para você não custa nada, você deixar um like, você compartilhar, porque a mensagem é boa, a mensagem é interessante, palavra de Deus. E para nós é muito importante, porque cada like que você deixa, o nosso conteúdo, ele é repassado a mais pessoas, né? Então, vamos fazer com que mais pessoas deixem de estar presas, aprisionadas, né, a um conhecimento errado e venham ao conhecimento do Senhor através do que a gente propaga aqui. Então, esse momento, né, que a gente faz aqui de oração e de pedir a Deus que trabalhe em tudo que for feito aqui nesse local, é para alcançar você e é para alcançar todas as vidas, né, a quem esse conteúdo for apresentado. E a gente sabe que a plataforma, à medida que você compartilha, à medida que você manda no WhatsApp, à medida que você deixa o seu joinha, ele compartilha com mais pessoas um conhecimento que é bom. Então, oremos apresentando a Deus todo esse trabalho. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez. Aquilo que é um prazer para nós estarmos aqui, Senhor, fazendo esse trabalho. Mas nós sempre, Senhor, nos solicitamos de Ti, ó Deus, que Tu estejas aqui nesse local presente, fazendo tudo segundo a Tua vontade e o Teu querer. Porque nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Tudo que seja feito aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, a Patrícia, para quem não conhece ainda, já não viu em outros episódios, ela é diaconisa da Igreja Batista Miramar, em João Pessoa, capelã hospitalar e prisional, treinadora da UDF, que é a Universidade da Família, do curso Mulher Única.
uma pessoa bem atuante, né, em evangelizar, em levar a palavra de Deus. É uma mulher muito bonita, Obrigada. simpática, solteira. Sim. Mas Deus está providenciando o varão. Enfim, Amém. é brincadeira. Né? É porque Deus quer que você trabalhe bem muito nessa sua missão. Na missão, né, na caminhada. Tô amém. brincando, Patrícia. Mas assim, muita gente até tem certas dúvidas em relação a evangelizar para os encarcerados, as pessoas que estão presas, porque dizem, aquelas pessoas não têm mais jeito. Quem já cometeu um crime, quem é um criminoso, quem está pagando ali, não tem mais jeito. Mas a gente sabe que para Deus não é bem assim, né? Tanto é que nós estamos aqui, a gente não foi presa, mas a gente já teve outros pecados que a gente praticou e ainda pratica, Presas né? no pecado. Presas no pecado. E Deus nos liberta justamente para que a gente mude, seja transformado através da palavra do Senhor. Então, todos têm uma chance e a palavra é para todos, né? E é um aspecto, inclusive, que a gente não pode esquecer, que não há lugar onde a graça de Deus não possa alcançar uma pessoa. Então, Olha, que lindo. dentro das prisões, onde ali tem pessoas que têm arrependimento, tem ódio, tem rancor, tem sentimento de culpa, tem tanta coisa ali dentro. Sim. Que em trabalho, eu já estive dentro da prisão e você sente aquela carga pesada, muitas vezes, ali dentro. Deve ser um ambiente Né? tenso. E eu queria que você pudesse já começar falando sobre isso. Por que esse trabalho, essa capelania dentro das prisões? Primeiramente, o versículo bíblico que fala, eu digo até uma ordenança, é Hebreus capítulo 13, que fala: visitais os encarcerados como se vocês também fossem encarcerados. O livro de Hebreus ele foi escrito para os judeus cristãos. Então, o escritor que escreveu esse livro para os judeus cristãos, né, ele estava ali dando uma ordem. Né? Visite os encarcerados como se vocês também fossem encarcerados. Né? Como se vocês também estivessem maltratados no corpo de vocês. Então, ou seja, o escritor de Hebreus está dizendo para os judeus cristãos que é um dever. Tem Bíblias, tem versões de Bíblia que a epígrafe desse capítulo é deveres sociais. Ou seja, deveres sociais do cristão, deveres sociais da igreja, né? De evangelizar dentro do presídio. Tem outro texto também que é Mateus capítulo 25, onde Jesus, o julgamento, o grande julgamento, onde Jesus fala para os discípulos, né? Estive com fome, me deste comer, estive com sede, deste beber, estive nu, me vestisse, estive doente, fosse me visitar, estive preso e foste me ver. E o discípulo pergunta: Senhor, quando foi que tu estivesse preso e fomos te ver? Quando você fez a um desses pequeninos irmãos, a mim tu fizeste. Né? Então, a capelania está na Bíblia. Né? Está na Bíblia, né? Entendeu? Então, primeiramente, é uma ordenança. Eu creio que é uma ordenança, não é só nós evangelizarmos, sairmos daqui para o interior evangelizar, sairmos daqui para um outro país evangelizar, certo? Mas aquelas pessoas que até o próprio, na Bíblia, Jonas não quis evangelizar Nínive, porque eram terríveis, né? Mas Deus disse ali para ele evangelizar, queria salvá-los. Da mesma forma são os presidiários. O fato de uma pessoa ir no presídio evangelizar, isso não quer dizer que a gente está dizendo que eles são inocentes, que eles estão ali, os bichinhos, entendeu? Não tem culpa de nada, são inocentes, são vítimas da sociedade. Não. Mas o evangelho é para todos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? E quando se evangeliza no presídio, um cristão ele tem que entender sobre a graça de Deus, que a graça de Deus ele vai alcançar todo e qualquer pecador, certo? Qual é a diferença? Quando Silva falou aí, gostei muito no início, todos nós somos pecadores iguais que está encarcerado. Qual é a nossa diferença? Porque o nosso pecado nunca infringiu a lei dos homens, nunca infringiu o Código Penal. Essa é a diferença, entendeu? Mas nós somos pecadores assim como eles. Então, o cristão, que eu já vi muito cristão, eles não merecem ouvir o evangelho. Você não entende o que é a graça de Deus.
Entendeu? Porque a graça de Deus, se nós formos ver na Bíblia, por exemplo, Moisés matou um egípcio com a própria mão e enterrou. Paulo era um perseguidor de cristão e dava ordens para matar. Davi, nem se fala Davi. O que ele fez, né, era para sair hoje nos maiores jornais, né? Então, quem fica com essa acepção de que os encarcerados, eles não são dignos de receber o evangelho, essa pessoa, ela não entendeu a graça de Deus. Ela acha que a graça de Deus é apenas para aqueles que têm na mente da sociedade menos pecados, né? Mas a gente sabe muito bem que Deus não tem régua de pecado. A sociedade é que mede pecado, né? Pecadinho, pecado, pecadão, isso aqui é terrível, né? Mas Tiago diz que o quê? Aquele que adultera, mas não mata, infringiu também a lei, né? Então, se uma pessoa comete um pecado pela sociedade, por menor que seja, certo? Essa pessoa, ela cometeu um pecado diante de Deus. Uma mentira é pecado, um assassinato é pecado. O mentiroso e o assassino são pecadores, precisam se arrepender, confessar Jesus como Senhor e Salvador, para que possa ter a morada eterna, né? Então, quando eu entro no presídio, eu não vou negar que quando eu estou assistindo um jornal e eu vejo crimes bárbaros, não vou dizer que eu não me irrito, que eu não me irrito, que eu digo, merece morrer na cadeira, miserável, tudo. Mas quando eu entro no presídio, por enquanto eu só frequento o presídio feminino, o masculino ainda não fui. Então, quando eu entro no presídio feminino, eu faço como Paulo, não é mais eu, é Cristo em mim. Eu não consigo olhar para aquelas mulheres sem ser com o amor de Cristo. Olhar para elas e dizer o enredo que Satanás fez na vida delas, entendeu? E, obviamente, por frequentar, visitar o presídio, evangelizar o presídio, a gente se depara com mulheres que cometeram crimes bárbaros aqui em João Pessoa, né? E quando eu me deparei com uma, eu conversei com ela e a palavra dela foi, irmã, eu agradeço a Deus por ter sido presa, porque aqui eu conheci quem ele era. Eu não conhecia quem ele sabia falar de um Deus aí, mas eu não conhecia. E hoje ela é convertida, né? Está presa fisicamente, mas espiritualmente não está mais presa. Conheceu a verdade e a verdade os libertou. Então, quando eu ouvi ela falar isso, por ela ter cometido um crime bárbaro aqui na cidade, não é força de expressão que eu vou falar aqui. Eu não dormi de noite. Eu ficava me remexendo para a cama, Senhor, a tua graça alcançou, a tua graça alcançou, a tua graça alcançou. Eu li um livro que o nome do livro é Escândalo da Graça. Então, a graça é um escândalo. Porque quando a gente diz, uma pessoa com uma moral boa, uma pessoa, um bom cidadão, uma pessoa aos olhos da sociedade boa, essa pessoa hoje frequenta a igreja, é convertida, caminha nos caminhos do Senhor. Mas quando um assassino não aceitou a Cristo, está querendo se esconder. Então, um ladrão. Então, a graça, ela é um escândalo. Porque a graça só não vai alcançar aqueles de boa moral, de bom caráter, que também são pecadores. Mas vai alcançar aqueles que vivem mais na sociedade. O assassino, o ladrão, entendeu? Então, é um desafio no sentido de você entender o que é a graça de Deus. Entendeu? E que quando eu estou ali, eu digo, Senhor, sou tão pecadora quanto elas. A tua graça me alcançou e também pode alcançar elas. Entendeu? Então, eu amo mais a capelania prisional do que a hospitalar. Eu amo, entendeu? Porque elas ali estão... Na capelania hospitalar, as pessoas estão ali doentes, né? E muitas ali são até quem está enfermo, né? Já conhece a Cristo e tudo. A capelania prisional, elas ali estão literalmente presas ao pecado. E a liberdade que a gente tem de falar de pecado na prisão é bem mais aberto do que na hospitalar, porque não pode. Sou um miserável pecador. Você não pode falar isso com um enfermo. É mesmo. Né? Então, com aquela mulher que está ali presa, a gente pode chegar para ela, né, e dizer, olha, o pecado que você cometeu, Jesus perdoa. Tem salvação para você.
Jesus pode mudar a sua vida. E aí a gente fala das histórias da Bíblia, entendeu? Das vidas que Jesus mudou. E eu acho que até a consciência da própria pessoa, né, Patrícia? Sim. Porque assim, quando você está no hospital doente, você às vezes está tão já debilitado, tão fragilizado, que você nem se encontra num local de pecador. Né? Você se encontra mais no local de um sofredor, de alguém, de vítima, em vez de realmente o pecador que nós somos. Mas quando você está lá no presídio, você já se identifica mais com a qualidade de pecador. Eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa errada. Mas quando você está no hospital, você não tem muita essa... E também pode ser ou não por um pecado, né? Você está no hospital. Mas no presídio, você geralmente está por um pecado. Então, por isso que a facilidade, eu acho, até de alcançar como a realidade de pecador. Que eu acho que também, assim, uma pessoa na rua normal, é difícil você abordar ele dizendo que ele é um pecador, porque as pessoas que também não estão presas, não estão doentes nem nada, elas não se acham muito pecadoras, né? Porque não estão infringindo nenhuma infração do Código Penal, então elas estão bem, não precisa ser... Está bem diante de Deus, né? Não precisa ser... Mas tem aquelas que são resistentes à palavra, assim, de você chegar a abordar e a pessoa não querer ouvir essas coisas. Você enfrenta isso também lá ou é bem mais aberto? Não, a pastoral que eu faço parte, a gente não vai direto nas celas. A gente chama as meninas que querem ouvir. Então, as que querem ouvir... Voluntário, entendeu? então, né? É voluntário, entendeu? Então, elas são bem receptivas, elas escutam, entendeu? Então, pelo menos, na pastoral que eu faço parte, nunca teve essa questão de não quererem ouvir a palavra, né? Então, muitas já são convertidas, entendeu? Muitas chamam as outras até para orar, né? Porque ficam o dia todinho dentro de uma cela. Então, chamam elas para orar, faz um pequeno círculo de oração, entendeu? Então, vai ajudando umas às outras. Tem Bíblia, elas leem a Bíblia, entendeu? Então, tem uns que já se decidem por Cristo ali mesmo, entendeu? Não esperam, quando eu sair daqui eu vou me decidir por Cristo. Não, umas ali já decidem, já tem uma mudança de vida dentro da própria prisão. E faz a diferença dentro da própria prisão. Entendeu? Como José fazia a diferença, né, na prisão. Então, umas só querem a mudança achando que quando sair dali, porque dentro da prisão, obviamente, é terrível, né? Você ficar preso, muitas se mutilam, né? Pela questão da dor que sentem na alma, então mutilam, se cortam, né? Então, as que já são, né, convertidas ajudam a essas, entendeu? Levando a palavra, que Deus pode suprir ali aquela dor dela, não precisa se mutilar, entendeu? E eu tenho um testemunho para contar de uma ex-detenta, que hoje ela está em liberdade. A maioria das detentas é tudo por tráfico, né? Dos companheiros. Dos companheiros. Tem muitas jovens também que se relacionam com, né, homens que estão envolvidos em droga. Tem, lógico, assassinato, mas a maioria é tráfico. E essa foi exatamente por tráfico, né? E a pastoral que eu faço parte, a gente dá assistência jurídica. Então, a gente faz o pequeno culto, né, com louvor, tudo em palavra, e depois tem assistência jurídica, e quando uma está sendo atendida, as outras vai sendo dividida, feito células para compartilhar ali. Aí tem um lanchezinho, tudinho. Aí no final, uma vai e me entrega um papelzinho. E eu penso que esse papel era para a pessoa que faz assistência jurídica, né? Aí eu digo, é para a pessoa que faz assistência jurídica? Ela disse, não, é para você. Está certo. Aí eu botei no bolso e cheguei em casa e falei, era uma carta. Ela falando de uma ministração que eu preguei lá, o quanto aquela ministração tinha falado do coração dela, numa folha de caderno. Aí, como a gente vai todo mês, aí eu fui, escrevi na folha de caderno também uma carta. Eu me senti Paulo, evangelista sobre com cartas. Primeira carta ao Timor. Vídeo feminino. Aí eu escrevi uma carta para a menina, né? E nesse dia ela não foi, mas aí tinha alguém da sala dela, eu disse, olha, entrega essa carta aqui a fulaninha. Aí pronto, ela entregou, né? No outro mês, aí ela também não estava, mas ela já escreveu a carta e mandou a mim me entregar. Então foram uma troca assim de 3 cartas.
entendeu? E eu na carta, como eu já tinha aceitado a Cristo, para se fortalecer, eu dizia todos os versículos bíblicos ali, tudo, entendeu? Toda a referência, e coloquei meu telefone. Quando você sair, que estaria perto dela ter liberdade. Aí quando você sair, ligue para mim. Então ela saiu, ligou para mim. Hoje ela está muito bem, graças a Deus, trabalhando na igreja, entendeu? Formou a família através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Entendeu? Então foi Jesus que mudou a vida dela. Eu disse não, ela saiu, não conseguiu emprego, eu disse nem que você coma cuscuz seco, mas não entre de novo no tráfico. Então conseguiu alguns trabalhos de lavar prato e tal, e agora ela está muito bem empregada, entendeu? Faz faculdade. Oh, glória. Coisa linda, Está né? na igreja, entendeu? E é uma jovem, né? É uma jovem, entendeu? Então, isso foi o maior presente que eu recebi. E foi no dia do meu aniversário, né? Anos atrás, quando ela me deu essa carta. Foi um dia depois do meu aniversário, quando eu fui ao presídio. Então, você, como o pastor, né, falou, Ministério da Reconciliação, que todos nós temos. Verdade. Um dia, eu e vocês fomos reconciliados com Cristo através de uma pessoa que pregou o evangelho pra gente. Então, nós temos o dever também de reconciliar outras pessoas, né? E aqueles encarcerados ali, onde são totalmente desprezados, que para a sociedade vão ser sempre, né, bandidos, ladrões, assassinos, mas para Deus, né, tem ali um Paulo, né, um Davi. Verdade. Verdade, a gente Isso- não sabe. E se as pessoas também pensassem nisso, de que ali, lógico, nem todos vão ser alcançados, nem todos vão sair realmente mudados. Mas esse trabalho que você faz e tantas outras pessoas que trabalham em presídios, com certeza estão mudando a vida e o futuro dessas pessoas que poderiam voltar a ser criminosos, voltar a assassinar, ou roubar, ou traficar, e que estão sendo... tendo uma outra oportunidade de vida, né? Então é um trabalho realmente de formiguinha que você faz, mas que é muito importante. Se a gente pensasse nisso, deveria incentivar mais, né? E não dizer assim, não, eles merecem castigo e tal. Não, a gente tem que pensar que eles podem ali ser mudados, modificados e ser uma nova pessoa para a sociedade, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, você já falou, inclusive, desse exemplo aí, dessa moça, de como as igrejas, muitas vezes, se elas têm abertura para ex-detentas ou ex-detentos, porque há um preconceito, a gente sabe, quando a pessoa sai da prisão com aquela marca, né, de que foi um criminoso ou uma criminosa. Você acha que as igrejas acolhem adequadamente, deveriam fazer um trabalho melhor nessa área? Como é que você vê hoje essa realidade? Deveriam fazer um trabalho melhor nessa área, sim, porque... Tem um amigo meu que ele, no caso, é presídio masculino. Ele trabalha evangelho no presídio masculino. E ele, para os presídios, na hora da visita, né, não tem, os visitantes, né, não tem acesso à água, a tomar água, né? Então, ele pediu, né, a algumas igrejas a questão de ofertar para bebedouros, né? Infelizmente, nenhuma igreja ofertou para os bebedouros, né? Ele conseguiu sobre outra via. Então, existe sim, entendeu? Infelizmente, aquilo que eu disse no início, é o entendimento da graça de Deus. Não é que eles estão ali, como eu estou dizendo, mais uma vez, que eles são inocentes. Eles estão ali porque eles cometeram crimes, e eles estão pagando ali perante a sociedade, estão presos, né, perante a sociedade ali. E agora cabe à igreja, né, levar a verdade para que aquelas vidas, né, que a gente sabe quem ali vai aceitar Cristo ou não seja condenada ao inferno, né? Porque nas mãos do inimigo, no reino das trevas já estão, né? E a igreja com o evangelho tem o poder de ir lá e fazer a visitação, né? É o entendimento da graça. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo, não, eu não vou levar o evangelho para ela, eu estou fazendo acepção de pessoas. No versículo de Tiago, como Tiago diz, né? Aquele que pecou em um ponto da lei, errou em um ponto da lei, pecou em todos, né? No versículo anterior, ele diz, não fazer exceções de pessoas. Entendeu? Então, é muito sério, sim, né? A igreja, como tem algumas versões da Bíblia, que o capítulo 3 de Hebreus, a epígrafe é deveres sociais. Dever social da igreja. Entendeu? Que é a igreja, eu e você. Então, sim, devia ter um olhar mais
mais cauteloso, né, cuidadoso, um olhar amoroso, misericordioso, né, para os encarcerados, né? Porque a gente vê as igrejas que, amém, glória a Deus, e no sertão e tem que ir mesmo, e em outros países tem que ir mesmo, e nos hospitais tem que ir mesmo, e na evangelização urbana tem que ir mesmo, amém. Mas os encarcerados, como ouvirão se não há quem pregue? Mas Como eu crerão? falei mais a questão do depois, porque, por exemplo, você faz esse trabalho lá, evangeliza, mas às vezes a pessoa sai dali e às vezes não tem uma recepção. Sai feliz, aí É. quer ir pra igreja, Aí às vezes né? é Aí tratado chega lá com na igreja, preconceito, né? Às vezes é tratado, as Aqueles pessoas têm um pouco de olhares, receio. Porque existe sim, infelizmente existe. Só se eles disseram que não foram, pegaram, como eles dizem, não pegaram cadeia um dia. Mas eles abriram isso? Há um preconceito, você sim. vê que há, né? A gente tá falando aqui e tem que falar Sim. abertamente. Uhum. Existe uma ressalva, assim, a pessoa Sim. fica um pouco com medo. Sim. com medo. Então, eu acho que para eles deve ser bem difícil também enfrentar isso, né? Exatamente. Mas é uma questão de No Rio de tempo. Janeiro, eu morava numa comunidade. E aí, quando eles saíam do tráfico, e aí eles não eram presos, aceitavam Jesus, eles botavam uma roupinha bonitinha, pegavam uma Bíblia. Todo mundo tinha medo de receber eles dentro da igreja. Será que eles estão convertidos? Será mesmo, né? Todo mundo ficava, não queria nem sentar perto, sabe? Então, tem mesmo preconceito, né? O pessoal, as pessoas têm medo também, né? Porque a gente sabe que existe aquele de má fé que vai se esconder atrás do evangelho para dar um de bom moço, que não teve encontro pessoal com Cristo. Aí usa-se do evangelho, né, para se esconder, né, mas que na verdade não houve mudança, não houve transformação. Verdade. E aí usa aquilo como desculpa para se aproximar e Exato. tirar vantagem, né? Exato. Eu queria falar um pouco da sua própria transformação através desse trabalho. De que forma você também foi transformada ao trabalhar dentro de uma prisão. Primeiramente, compreender mais ainda a graça de Deus, né? E ver o quanto de pecador eu sou e que eu não sou diferente de nenhuma. E quanto eu sou necessitada da graça de Deus, do amor de Deus. E se Deus não tivesse me alcançado, quem sabe se eu estaria no presídio? Não sei, entendeu? Os caminhos que Satanás, as armadilhas, os enredos de Satanás para minha vida. Ninguém sabe, né? Então foi a compreensão profunda da graça de Deus. Alcança Deus, né? e de que eu sou tão pecadora quanto aquelas mulheres. Agora, é preciso ter, digamos, porque tem gente que diz assim, eu não recebi o chamado. Tem que ter o chamado, tipo, o que a gente ouviu há pouco, fala, eis-me aqui e vamos fazer. O Como chamado é que tá na foi? Bíblia, ele vai fazer a sua missão. E ele pregou o evangelho a toda criatura. Mas no seu coração, assim, você sentiu que era seu propósito ali? Eu digo especificamente Na nessas áreas. verdade, quando eu me converti, eu sempre amei evangelismo. Sempre amei. Então, a igreja que eu fazia parte quando me converti, ela tinha um evangelismo, antigamente a Micaroa, né? Então, antes da Micaroa sair, os blocos sair, a gente ia evangelizar. Então, eu novinha, me converti aos 15 anos, então com 16 anos, Micaroa, para quem não sabe, é um carnaval fora de época. que não existe. Antigamente, não existe mais, Eu graças ia a Deus. perguntar. Não existe mais. Aí saía todo mês de janeiro, os blocos ali no Cabo Branco. E antes dos blocos sair, obviamente, né? Porque depois do bloco sair não tem como evangelizar. Antes do bloco sair, a gente evangelizava. Então eu não conseguia nem dizer Jesus te amo, que eu me tremia todinha. Então eu sempre gostei de evangelismo, ardia no meu coração. E como eu moro perto de hospitais, aí eu ficava olhando ali para os hospitais e dizia, meu Deus, um dia eu vou entrar no hospital para evangelizar. Da mesma forma, quando eu passava em frente à cadeia com aqueles muros altão, eu ficava olhando, meu Deus, parece animais presos aí dentro, precisam, entendeu? Então, foi algo automático. Chamado mesmo. Porque antes de me converter, eu era uma pessoa que eu não acreditava que Deus, ele se relacionava com o ser humano. Eu não era ateia, eu era deísta, né? Obviamente que antes de me converter não conhecia esse termo, mas é a pessoa que crê que Deus existe, que ele fez todas as coisas,
mas fez todas as coisas, jogou lá na terra e pronto. Não se incomoda mais com o ser humano. E assim era a minha visão de Deus. E quando eu me converti, né, o que eu senti, o que meus olhos viram, eu vi, e eu me converti através de um testemunho de um ex-encarcerado, um testemunho de um ex-encarcerado. Eu disse, meu Deus, né, que o Senhor se importa com a vida do ser humano, que o Senhor age na vida do ser humano, entendeu? Então, quando eu fui alcançada pelo Evangelho, né, esse Deus que eu achava que não se importava com o ser humano, que não alcançava o ser humano, então se ele me alcançou, se alcançou outras pessoas, vão ser alcançadas. Então foi automático, a conversão e esse vontade de levar esta palavra que me alcançou a outras pessoas, entendeu? E eu amo a questão dos que vivem à margem da sociedade. Eu amo evangelizar morador de rua, eu amo evangelizar presidiários, eu amo evangelizar povo que vive ali se prostituindo, entendeu? Eu amo esse povo, entendeu? Porque a salvação também, Deus, Jesus, né, veio para os perdidos, né? Não foi para os sadios, né? Então, eu amo esse povo, eu amo. E eu queria dizer uma coisa também aqui, que eu fui muito impactada, né, com esse texto que tem, o tema é o grande julgamento, que é em Mateus 25, 41. Que muitas vezes a gente só acha que quem faz alguma coisa, né, tá pecando contra Deus. Mas nesse texto, no sermão de Jesus, ele diz assim, no 41, ele diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Patrícia no começo falou aos que estiverem à direita, ela citou esse texto, mas ele também falará aos que estão à esquerda. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Então, essas pessoas, elas não fizeram alguma coisa contra o Senhor. Elas deixaram de fazer. E eles perguntam, né, o texto no 44, e eles perguntaram, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que, sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Então, quando nós deixamos de, né, fazer isso que Patrícia faz, quando nós não vamos lá visitar os presos, levar a palavra de Deus lá, aos enfermos, né, e a todas essas pessoas aqui que eles falam, nós estamos descumprindo o mandamento de Deus. Então, aonde ela encontrou o mandamento de ir, é na própria palavra de Deus. É para todos. Né? Toda criatura. Apesar de a gente saber que vai ter as pessoas que nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nós fazemos parte de um corpo. E vai ter pessoas com mais habilidade de ir para determinados locais do que outras. E o corpo se complementa. Então, nós que somos o corpo de Cristo, temos que fazer, segundo o seu chamado, o seu propósito, em determinados locais. E é muito lindo essa questão, a visão que ela tem, né, de chegar lá no presídio e não ver aquelas pessoas como pecadores que não merecem o arrependimento, não merecem ouvir a palavra de Deus, mas pessoas que merecem e devem ouvir a palavra de Deus, porque quem vai fazer a obra, quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo de Deus, né? É o próprio Deus quem chama, escolhe, elege. E ela só está ouvindo o chamado do Senhor. Mas é preciso preparação, você se formou, você estudou, como foi sua preparação? Fiz o curso, sim, de capelania prisional. Fiz tanto o curso de capelania hospitalar e não sei se foi a mesma, se foi antes, eu acho que foi antes, capelania prisional foi antes. Entendeu? Eu fiz o curso quando a gente estuda um pouco de psicologia, né, para entender até a questão de psicopatia também, sim, entendeu? E a ciência social, a gente, né, tem várias matérias que a gente estuda, né? Mas é um curso demorado, é o quê? Tipo uma faculdade? Depende. Quando eu fiz foi, eu acho que foi um mês. Todo sábado pela manhã. Entendeu? Depende de quem vai ministrar, como vai desenvolver o curso. Mas você já tinha uma formação nessa área ou não? Você foi a primeira
Primeira vez que você estudou assim? Porque às vezes a pessoa já vem com curso de teologia e vai fazer uma coisa mais específica, né? Não, Não não. sei se foi Deus fez isso, não. Você estudou teologia. Sim, eu me formei em teologia e depois eu fiz curso de capelania hospitalar. Então, aí você é Mas como se bem fosse depois. é como se fosse uma pós, digamos assim, Aham. um aperfeiçoamento do que você já Não, tem. eu tinha a prática do evangelismo, como eu disse no início, né? Então, tudo que fosse de evangelismo, eu tava dentro, né? Sei. E aí, quando surgiu o curso de capelania prisional, eu fui fazer, entendeu? Aí, depois foi que eu fiz um curso básico de teologia, entendeu? Aí Mas qualquer pessoa pode fazer. qualquer pessoa pode fazer. Não é obrigado a ter o curso de teologia para fazer. Entendi. Curso de Entendeu? capelania. Sabe quantas horas é preciso? É como eu disse, a pessoa que vai dar, ou a igreja que vai dar, ou o professor que vai dar, ele vai ver como ele vai desenvolver o curso. Entendeu? Se vai ser 2 sábados, 4 sábados, entendeu? É de acordo com Quem ministra? quem o curso? ministra, entendeu? Muito bem. Interessante. A gente daqui a pouco quer saber mais de como as pessoas, se puder dar, porque você inclusive faz parte de um trabalho voltado para isso também, né? Eu queria depois que você falasse, que eu já vi que você organiza, inclusive, cursos aqui de capelania, né? Me chamam para ministrar aula. Ah, você dá aula, mas não é que organiza, não. Não, Você- eu não. Ah, entendi. Porque eu tinha entendido que você fazia parte de alguma comissão que organizava administrava esses cursos cursos. aqui em João Pessoa. Eu pensava, né? Não. Vamos esclarecer já já. Deise vai trazer uma reflexão da palavra, né, Deise? Sim. Patrícia foi a minha instrutora quando eu fiz o estágio, né? Lá no Edson Ramalho. Ela que me avaliou. Né? Ela me avaliou. Ela é durona. Qual foi a nota dela, hein, Patrícia? Ela é ótima. Ai. Eu quero partilhar hoje com vocês uma palavra que eu estou partilhando até no hospital, que é sobre a fé do centurião. Fica em Mateus 8, a partir do 5, que diz assim: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e um soldado sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E digo ao servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá na mesma hora. E o servo do centurião foi curado. E aí a gente vê aqui um encontro inusitado. Um centurião, né, ele era um oficial romano, ele liderava um exército de 100 soldados. E todos os centuriões que são mencionados, né, nos evangelhos e também lá no livro de Atos, eram homens de caráter. Eram homens que tinham assim um grande senso de dever. E esse centurião, ele não era diferente. Porém, né, se a gente olhar assim pela lógica, ele nunca tinha nenhum motivo para se aproximar de Jesus. Primeiro, que ele era um soldado de guerra e Cristo era de paz. Segundo, ele era gentio e Jesus era um judeu, né? Porém, ele, não sei se ele ouviu falar, não sei se ele tinha uma curiosidade, eu não sei o que levou aquele homem diante de Jesus.
E o que mais me chama a atenção é quando ele diz para Jesus assim: olha, eu não sou digno de te receber debaixo do teu teto. Aí a gente vai ver o primeiro ponto aqui, ele se vendo como um pecador, como um homem que não merecia estar recebendo o Senhor na casa dele. Naturalmente, ele sabia que ele não fazia parte do povo da aliança, do povo da promessa. Ele era um gentio. E outro ponto também que eu quero dizer aqui é que ele não se importou. Ele era um oficial romano diante de um judeu. Ele não se importou com isso. Então a gente já vai notar aqui 2 pontos. Primeiro, a humildade dele em reconhecer que Jesus ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele, e depois ele estar ali até mesmo passando por cima de autoridade. Ele era uma autoridade, mas havia autoridades mais do que ele, indo falar com um judeu. Ele assim talvez se colocasse até em perigo. E o terceiro ponto que eu quero dizer é o amor e a empatia que ele tinha pela pessoa, pelo servo que ele foi pedir. Ele estava o quê? Doente, né? Ele estava, como ele diz aqui, que o servo dele estava em casa, paralítico e em terrível sofrimento. E ele reconhecia em Jesus, o Filho de Deus, aquele que podia fazer este milagre na vida do servo dele. E aí a gente vai ver outro ponto, a fé desse homem. Que fé maravilhosa, que fé extraordinária. E os gentios dando uma demonstração de fé tão maravilhosa como essa, sendo que os próprios judeus se recusavam a crer no Senhor. E o próprio Jesus diz aqui, né, que Jesus, ao ouvir isso, ele se maravilhou. E ele disse aos que seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel, né, ele encontrou alguém de tamanha fé. E isso é um ponto de tristeza, porque o povo do Senhor, o povo ao qual ele veio, o povo para o qual ele nasceu, em João 1, do 11 ao 13, diz que Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram. E a todos aqueles, né, que o receberam e creram, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós, graças a Deus por isso, nós não vimos, mas nós cremos. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador. E o povo dele, né, não quis saber dele. E ali ele se maravilha da fé desse homem gentio, desse homem humilde que se colocou ali. Ele era um homem que tinha um cargo, ele era um centurião, mas ele foi diante do Senhor com humildade e ele recebeu aquilo que ele foi buscar. Que ele disse o que para ele, né? Vá, como você creu, assim acontecerá. E a palavra do Senhor diz que na mesma hora o servo do centurião foi curado. E aí ele vem também com uma sentença muito preocupante para aqueles que foram chamados para o reino. Ele disse que muitos sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Então veja bem, nós estamos aqui como Noé, falando de dia, de noite, de madrugada, porque o evangelho nunca foi tão falado como agora. Nós temos todos os meios de comunicação. Nós falamos, tem casais de terceira idade saindo de suas casas, indo para o interior. Tem casais também que estão na África, estão em lugares de igrejas perseguidas, falando do amor de Deus, falando que Jesus Cristo salva, que ele liberta, que ele transforma o homem, que ele leva o homem para morar no céu, que ele religa o homem a Deus. E muitos rejeitam essa pregação, né?
como fala lá, a quem deu crédito à nossa pregação. E aí ele fala aqui já a sentença. Para aqueles que não aceitarem, para aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, eles vão ser lançados nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Era o que estava ali também determinado para muitos judeus daquela época que rejeitaram o Filho de Deus, que crucificaram o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus era reconhecido por gentios que abriam o coração, que sabiam que aquele homem não era um homem comum, não era um homem normal, não era qualquer um, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele podia operar milagres. Aliás, ele podia não. A palavra dele diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E nós estamos aqui com esse podcast falando para você que ele levanta servos para ir aos encarcerados, servas para entrarem dentro de hospitais, para falar do amor dele, para falar do Filho dele. E isto é para que você não se perca. Como a própria Patrícia disse, a salvação está aí, é para todos. Então eu quero te dar um conselho neste momento. Aceita Jesus Cristo e viva. Aceita Jesus Cristo e vá para sua casa eterna. E a Bíblia, ela tem 2 caminhos. E ela fala assim, tem a bênção e a maldição. E a Bíblia ainda te dá uma cola. Escolha a bênção e viva. E que Deus te abençoe como o centurião e a casa dele foi abençoada. Amém. Amém, amém. Recado dado, né? E temos uma fé dessa. Que Jesus venha se surpreender com a nossa fé, né? Em nome de Jesus. Patrícia, então as pessoas que querem fazer um curso, querem se especializar, querem se tornar capelãs, ou então evangelizar em presídios ou em outros lugares, qual o direcionamento, o conselho que você dá e um caminho aí que a pessoa pode, por exemplo, pelo menos aqui em João Pessoa, pode procurar onde, quem é que pode facilitar isso? Procurar tem várias igrejas, né, que tem a visita ao presídio. Então, se a sua igreja tem, se informe se a sua igreja tem. Caso a sua igreja não tenha, né, o reino de Deus, né, procure uma igreja que faça essa visita, né, fale com a líder, certo? E a líder vai dar o direcionamento, entendeu? Uhum. Porque, na verdade, não se tem tanto curso prisional. Tem mais hospitalar do que prisional, sim, entendeu? Então, para a pessoa ficar esperando um curso para poder, entendeu? E fazer a visita, vai... Pode né? demorar, né? Pode demorar. E hoje, com o seu conhecimento, quais as igrejas que tem aqui que fazem esse trabalho de visita a presídios? Você sabe quais as igrejas que... Sim. Tem a minha igreja, que eu faço parte, tem a Cidade Viva, tem a Assembleia de Deus, entendeu? E tem outras pastorais que é independente de igreja, pastorais evangélicas, certo? Que é independente de igreja, entendeu? Vem irmãs de outras denominações evangélicas, se juntam ali, entendeu? Mas é preciso ter uma preparação, né? Também não é chegar e... Não, porque como é presídio, não pode entrar, eu posso chegar assim, eu quero entrar aí para evangelizar. Sim. Não é assim. Fazer um cadastro, entendeu? Antes, né? Fazer um cadastro para você poder botar sua identidade, poder entrar, o dia, a hora. Por isso que eu perguntei o nome de uma igreja, porque aí às vezes a pessoa, na igreja dela não tem aquele ministério, ela tem vontade de participar. Então, ela procura uma dessas igrejas, fala com a líder, diz que tem vontade, né? E aí pode se juntar a esse ministério mesmo, e desenvolver aí o ministério dela mesmo em outra denominação. Certo. Você quer divulgar sua rede social para quem quiser conhecer mais da Patrícia Ribeiro? Fique à vontade. Pati com Y, Epaminondas. Pati com Y, Epaminondas. Pronto, vai lá, conheça. E que Deus te abençoe. Amém. Eu sei que você tem realmente esse chamado e é bonito esse trabalho que você faz. E continue, né, fazendo, que Deus te abençoe cada vez mais, tá bom? É verdade. E obrigada por fazer parte aqui e vir compartilhar um pouco Nós ficamos muito felizes com a tua presença. Essas belas mulheres sábias.
Obrigada, meu amor. Olha, prazer ter vocês, meninas, mais uma vez. Obrigada, Silvia, encontramos. Jardilene. É sempre um prazer, né? sempre Estarmos bom. aqui, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando sobre essa bênção que é levar verdade. a palavra de Deus a outras pessoas. A Para gente mim, isso aprende muito, né? Aprende muito. Isso é bom. Eu espero que você também tenha sido edificado através da palavra, do conhecimento, né, que a gente trouxe aqui. E que propague mais esse episódio, os nossos episódios. Vai lá, assiste, tem vários assuntos relacionados tanto a missões como a outros também de saúde, né? De finanças. Tem vários temas lá, tem assunto para né? tudo. Tem assunto para tudo lá. Mas para isso você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like. Compartilhar com as amigas e com os amigos. É. Não esquece de fazer isso, gente. Para E você ativar não o quê? custa nada. Para nós, ó, vai ajudar bastante o nosso canal. E ativar o sininho. E vai lá nas nossas outras redes sociais, ó, tem o Instagram também, Sábias Mulheres, com 2 S no final, e tem no TikTok também, em parte, né, nós fazemos cortes das pregações, das mensagens, dos entrevistados. Vai lá também, segue a gente, é um prazer. É verdade. Tá bom? Até É, breve. Até breve, a gente se encontra. Um beijo, Deus abençoe. Amém.